o delegado Magno Miranda concluiu as investigações sobre o caso do lutador de artes marciais, o David Silveira, que foi baleado por um policial militar chamado Rafael Rodrigues. E eles estavam em um estabelecimento comercial chamado Bar do Japa, ali pertinho da Santa Casa, pertinho da Duque de Caxias, quando um desentendimento foi registrado. Primeiros socos foram dados e a gente observa a imagem aí, o momento em que tudo começou, com os murros sendo dados. Primeiro o rapaz chega junto com a namorada, chega o policial atrás, eu não sei que tipo de conversa que eles têm, tramam no soco e aí lá dentro do estabelecimento um tiro foi disparado. A hora que o tiro é disparado, presta atenção como o povo se arrepia aqui nessa imagem, ó. O pessoal quer vazar daqui, ó, tá vendo? Tá todo mundo lá ainda observando, querendo ver o que acontece. A hora que você vê que todo mundo se arma para poder sair, que todo mundo procura a saída do estabelecimento, é porque o tiro foi disparado, viu? Olha lá, ó, agora já começou, ó. Já começou o sururu. Por quê? Porque até então quem estava curiosão ali, ouviu um tiro, ouviu um disparo de arma de fogo, já achou, vem para cima da gente, vão meter bala na gente também, né? Ninguém sabia, na verdade, o que estava rolando entre eles ali. O pivô de toda a confusão, segundo o que o delegado apurou, seria um amigo do policial. Um amigo do policial que teria teria cantado a namorada do lutador, ou que teria feito alguma coisa desleal com a namorada do lutador. Amigo, você precisa entender, nós homens precisamos ter a consciência de que nem todo mundo é sem vergonha, desavergonhado como a gente gostaria que fosse. Quando você vai para um estabelecimento comercial, você vai para uma balada, você pode encontrar lá pessoas de toda sorte. Você pode encontrar pessoas gente boa, você pode encontrar pessoas sem vergonha, você pode encontrar pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, você pode encontrar ladrão, você pode encontrar prostituta, mas não é pensar que todo mundo age do mesmo jeito, que todo mundo e esse termo foi usado lá, vagabunda. Não se pode achar que todo mundo está qualificado do jeito que você gostaria que fosse. E a confusão dentro desse estabelecimento, quer me parecer, começou com esse amigo do tal policial penal. E o policial penal é que acabou tomando murros e disparando tiro também contra o lutador. E, infelizmente, o estado de saúde do lutador qual que é? Já melhorou? Melhorou já? Nós precisamos saber também, encaminhamos para o Hospital Evangélico agora há pouquinho, uma solicitação lá para que eles nos dessem informações a respeito do que está acontecendo. Não sei se ele já foi liberado do hospital ou não. Esse vídeo aqui, ó, nos foi mandado pela família, ele ainda estava internado lá, né? Já tinha melhorado, graças a Deus tinha melhorado bem, mas a situação dele ainda era situação de muitos cuidados, né? Porque afinal de contas o tiro perfurou o intestino dele, tanto grosso quanto delgado, também atingindo a bexiga, e ainda a bala se dividiu em 3. Aquele chumbinho, aquela pontinha assim de estanho que entrou no corpo dele, se partiu em 3 lá dentro e os médicos não conseguiram tirar na primeira cirurgia que fizeram. Iriam fazer uma segunda cirurgia. A informação que me chega, embora o estado de saúde ainda não tenha sido confirmado, é que ele segue internado no Hospital Evangélico. E o Leonardo Pelisson, que está acompanhando também para e passo os detalhes de todos os trabalhos que estão sendo feitos, foi hoje ouvir o delegado, não é, Leonardo? Exatamente, Camargo. Um bom dia para você, bom dia para quem acompanha o nosso balanço geral. O doutor Magno Miranda, então, traz as elucidações, Camargo, traz os detalhes sobre o que teria acontecido neste estabelecimento comercial alguns dias atrás. Ao que tudo indica, Camargo, de acordo com informações do próprio delegado, o policial estava em uma mesa com amigos antigos, celebrando ali o reencontro desses amigos. E entre eles estava este rapaz, que seria então o pivô de toda a discussão. Ele sim, de acordo com o delegado, teria enviado olhares, feito comentários em relação não só exclusivamente a esta companheira do lutador, mas em relação a algumas outras mulheres que estavam no bar, e isso teria gerado algum tipo de incômodo. De acordo com o delegado, Camargo, o próprio policial ficou ali
com estranheza em relação ao comportamento do amigo, mas principalmente sobre a reação que tudo isso gerou. Eles, Camargo, já tinham se levantado e iam fazer então o pagamento para sair. Inclusive a comanda foi anexada a toda a investigação. Entre os amigos, Camargo, tinha também um deles que estava acompanhado da filha, que inclusive saiu antes ali. Então eles estavam em maior número ali naquela mesa, um deles com a filha vai embora, sai do bar, fica então o policial e esse pivô da história. Quando eles fazem o pagamento por ali, a companheira do lutador teria então passado antes do rapaz e o rapaz ficou observando toda a situação. De acordo com o delegado, Camargo, não se tem o registro de áudio, então não se pode ouvir o que foi conversado entre o lutador e o policial, porque ele chega logo na sequência, de acordo com as imagens, e faz ali uma conversa com o policial pelas costas, até que eles se viram por ali e toda a agressão começa. Sobre indiciamento, Camargo, não se há ainda, porque acontece o seguinte: o próprio delegado comentou, o prejuízo da investigação está porque onde o disparo aconteceu não se tem câmera de segurança, que seria lá embaixo da escada, Camargo, uma região daquele bar que anteriormente era um sótão, que acontecia ali as baladinhas e agora foi adaptado ali com saídas de emergência e tem algumas mesas por ali. O que teria sido então investigado pelo delegado, Camargo, é que foi ali, no momento em que o lutador estaria agredindo o amigo do policial, que ele teria agido em legítima defesa. Mas tudo isso, Camargo, ainda conta com outros passos, porque o policial e o amigo precisam ir ao 3º distrito para tratar sobre lesão corporal. E a proporcionalidade do disparo dentro desta situação, Camargo, deve ser analisado pelo Ministério Público. Então, outras diligências ainda, outros caminhares vão acontecer em relação a esse caso. Mas, informações agora com o doutor Magno Miranda, que traz detalhes sobre a investigação e sobre o avanço dela na tela do Balanço Geral. Foi constatada que houve a presença lá no local do atirador, que é um policial, estava em folga. Ele estava junto com outros amigos que não eram policiais, amigos inclusive de infância, algum deles, e que um desses amigos deles já era frequentador do local e já tinha um histórico de assediar mulheres, de mexer com essas mulheres de forma assintosa, né? De forma desproporcional. E foi constatado que esse amigo estava, sim, mexendo com mulheres naquele dia, novamente. Relatado também por uma garçonete, que até trocou de roupa por conta desse rapaz, né? Ele estava na mesa do policial, que é amigo, né? E também haviam outros amigos, inclusive um dos amigos possui uma filha de 15 anos, eles estavam comemorando ali a amizade deles, estavam com essa filha lá, tiraram fotos do local. Então, assim, estava uma reunião amistosa entre amigos. E eles chegaram por volta ali das 19h30, a comanda deles foi recolhida, foi anexada aos autos. Então dá para ver que tem consumo de bebida alcoólica, de energético, né, de alimentos. Então, assim, e aí, com relação ao lutador, ele chegou um pouco depois desse horário, né? Já chegou lá, eram por volta das 9h, ou seja, umas 2 horas após a chegada dessas pessoas, né? Dos amigos do policial. E o David, ele se sentiu incomodado. O David, o lutador, ele se sentiu incomodado com uma suposta investida ali desse rapaz que estava na mesa do policial. Mas o policial, ao que tudo indica pela análise das imagens, colheita das oitivas das testemunhas, ele não, em momento algum, ele mexeu com essa mulher ou com qualquer outra mulher que estava naquele local. E pela análise das imagens, já tinham pago a conta, né, tanto o David quanto esse policial, e eles já haviam pago a conta no momento em que o lutador está indo embora, a sua esposa sai à frente, a namorada, sai à frente e passa próximo a esse amigo, que era o amigo que já tinha esse histórico de assédio a mulheres.
ela passa próximo a esse amigo que está junto com o policial. Dá para ver só os dois na imagem. Inclusive o pai da menina, que é um dos amigos, já tinha ido embora. E acho que os outros estavam dispersos ali, pagando a conta. Então só estavam os dois lá nesse momento. E o que aconteceu foi que ela passou primeiro, a namorada do David, e ele passou logo após. Ele passou e o policial estava de costa. Esse foi o primeiro contato. Então esse foi o primeiro contato ali deles, assim, de conversa. Não dá para ouvir o áudio, né? Só dá para ver a imagem, mas dá para ver claramente que o David procura esse policial e o questiona de alguma coisa, ou conversa, ou cumprimenta. Isso fica um pouco prejudicado porque cada um fala uma coisa, né? Então, assim, mas há esse contato, ele faz o contato ali, o policial está de costas, ele se vira e responde ali, conversam brevemente, segundos, e nisso o lutador sobe a escada para o ambiente de cima. Sobe a escada junto com a sua esposa. O policial, dá para notar que ele ficou incomodado com aquilo, sobe atrás. E esse amigo vai também junto. Aparentemente, o policial, também sem áudio, né? Essa imagem não tem áudio. Ele conversa ali com o lutador. E nesse momento não há agressão física. Eles estão conversando. Uma testemunha que não aparece nas imagens, mas que é um garçom, houve xingamento. Ele diz que no depoimento que houve um xingamento de vagabundo ou vagabunda, né? Então, nesse momento, só que ele não aparece nessas imagens. Ele estava ali próximo, mas não aparece nas imagens. E no momento em que o policial está conversando com o David ali, ele recebe um soco com a mão direita, de forma bem forte mesmo ali, e há uma fuga. No momento que ele foge ali, o lutador vai atrás, né? Então ele cai na escada, também prejudicado porque não há essa imagem, mas pelo relato das testemunhas, realmente ele caiu na escada, né? Caiu na escada ali de aproximadamente uns 3,60 metros, 4 metros, essa escada que dá acesso para o ambiente de baixo. Após isso, dá para ver uma aglomeração de pessoas ali próximo à escada e o David retorna. Segundos depois ele retorna ali para esse lugar que não dá para ver na imagem, né? Que seria a parte superior da escada. E ficou comprovado que nesse momento o amigo do policial estava lá, próximo a ele ali. Nesse momento ele desfere um soco no olho dessa pessoa e imediatamente ele, pelo relato das testemunhas, repito, não tem imagem, né, captando até para saber a distância, o local que estava o policial. E nesse momento que ele desfere o soco, ele já é atingido pelo disparo. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A Polícia Civil concluiu com os laudos, né, do estojo, também da munição. Trata-se da 9mm mesmo. Então, a materialidade está comprovada aí pelo laudo, pelo relato do policial que confessou que atirou mesmo. Alegou legítima defesa. Há elementos que indicam, sim, uma possível legítima defesa. Isso agora vai ficar a critério do Ministério Público, se ele oferece denúncia ou se arquiva esse inquérito policial. O que se tem que verificar agora é a sequência disso, né, amigo? Como é que será o entendimento do Ministério Público? Os promotores de justiça é que vão dar o andamento nisso aqui. O delegado não indiciou. As partes encaminhou todos esses procedimentos para o fórum. E ainda tem a história da agressão contra o tal amigo, que tem que ser registrada em boletim de ocorrência diferenciado da investigação que está sendo realizada ali. Infelizmente, o que nós temos nessa imbecilidade aí é um infeliz que acha que pode fazer gracinha com todo mundo e que acaba colocando pessoas que teoricamente não teriam nada a ver com isso no bolo louco, na porrada e no tiro, né, amigo? E colocaram esse homem aí, ó, numa cela, num hospital, para que ele pudesse continuar lá internado e recebendo cuidados médicos. Infelizmente, ele está nessa situação ainda. Eu não sei se já passou pela segunda cirurgia ou se estão esperando ainda ele melhorar da primeira que foi feita, porque se perfurou a tripa, né, amigo? Se perfurou o intestino.